1º de agosto de 2020, o dia que Chaves, Chapolin e Chespirito deixaram de ser exibidos na televisão mundialmente. A data que tornou as nossas séries tão queridas verdadeiros patrimônios inalcançáveis para aqueles que são mais desligados da internet. Agora, quase 3 anos depois do blackout da série CH, qual é o panorama? Alguma coisa mudou? Será que agora nós temos chance de retorno para Chaves e Chapolin na televisão? É o que você vai ver hoje no... Antes de falar sobre o que aconteceu mundialmente, no SBT e tudo mais, a gente tem que começar recapitulando algumas coisas. Tudo ficou muito estranho já em 2020, quando de repente o Multishow anunciou uma maratona de despedida. Mas é estranho porque eles pareciam que não queriam que a série saísse do ar, mas que por algum motivo sairia do ar. É algo que não faz sentido. É claro que os fãs foram pegos de surpresa, ainda mais porque o Multishow foi responsável por dublar mais de 100 episódios inéditos, e é difícil imaginar que eles gastariam tanto para algo que ficaria tão pouco tempo no ar. Mas entre tantas idas e vindas da série, seja na TV aberta e na TV paga, como foi no Cartoon Network, na TBS e tudo mais, era mais uma saída. Pelo menos teria ainda na Amazon, teria na SBT e teria em outros lugares, para assistir. Só que aí aconteceu algo terrível. É algo terrível! 2 semanas depois do anúncio do Multishow, algo mais estranhíssimo ainda aconteceu. O SBT, no dia 31 de julho, noticiou, oficialmente numa nota, que Chaves seria exibido pela última vez na tarde daquele dia em seu horário tradicional, que naquele momento era 2 da tarde, por motivos externos que não cabiam no SBT. Então seria de fato a última exibição de Chaves na TV aberta. Ok, agora definitivamente a coisa estava muito errada. Porque por mais que o SBT não tenha sido uma emissora que, nossa, super valorizou as séries, Chaves sempre teve uma casa no Brasil, e essa casa sempre foi o SBT. Todas as notícias daquele momento, e até mesmo o Multishow, davam conta que o problema era com a Televisa, ou seja, por divergências contratuais com a Televisa. Mas aí, o que seria do fã brasileiro sem Chaves na TV? Mas a coisa não parou por aí. Os fãs se desesperaram quando perceberam que o problema não era só no Brasil. Não era só o Multishow que estava com problemas para exibir as séries, não era mais só o SBT que estava com problema para exibir as séries. As séries estavam saindo da televisão mundial. Todos os países que ainda exibiam Chaves e Chapolin, por toda a América Latina e tudo mais, deixariam automaticamente de exibir as séries. E isso não só na TV, mas também no streaming. Então na Amazon, tchau. Tchau de tudo. Adeus Chaves, adeus Chapolin, e tudo entrou em declínio. Quê? Até aquele momento a gente entendia que o problema era com a Televisa, mas demorou um pouquinho até os fãs entenderem tudo o que estava acontecendo. A coisa era um pouquinho mais embaixo. O problema real era um outro contrato, não da Televisa com as emissoras ou serviços, mas da Televisa com os herdeiros de Roberto Gomes Bolanhos, a família do Chespirito. O porta-voz da família, filho de Chespirito, Roberto Gomes Fernandes, que também é presidente do Grupo Chespirito, entidade que cuida da marca e dos produtos de Chaves e Chapolin, declarou o seguinte: mesmo tristes pela decisão, minha família e eu esperamos que em breve Chespirito esteja nas telas do mundo. Seguiremos insistindo e tenho certeza que conseguiremos. Mas agora a gente precisa entender o que aconteceu. Tudo se resume a direitos e a divisão desses direitos. Todo o material físico, as fitas, bem como tudo aquilo que foi produzido de fato pela Televisa, estúdios e tudo mais, tudo aquilo é da Televisa. Agora, os direitos dos personagens e os direitos dos diálogos, os roteiros que estão sendo encenados e gravados naquelas fitas, são da família de Roberto Gomes Bolanhos. Então os direitos estão divididos em 2 partes, material e aquilo que está muito mais relacionado ao legado, ao histórico, a tudo aquilo que foi criado por Roberto Gomes Bolanhos. Para que a série possa ser exibida na televisão, é preciso que haja um acordo e um pagamento de uma porcentagem daquela exibição para os herdeiros. Sem esse acordo entre família de Chespirito e Televisa, nada de Chaves na TV.
Tá bom, João, mas de quem que é a culpa desse negócio? Quem que é a culpa de não ter tido acordo? A culpa é da família, a culpa é da Televisa? Fala pra gente que a gente corre atrás desse povo. Calma, vamos explicar. Alfafa para Dona Florinda. Bom, digamos que as duas partes têm sua parcela individual de razão. Vamos aos fatos. Segundo Florinda Mesa, viúva de Chespirito, em entrevista ao programa mexicano La Saga, os direitos literários de Chespirito, que corresponde a tudo aquilo que Roberto Gomes Bolanhos escreveu para Chaves, Chapolin e tudo mais, recebeu uma oferta de compra por parte da Globo no ano de 1996, pelo montante de 10 milhões de dólares. Sim, a Globo ofereceu 10 milhões de dólares pelos direitos de Chaves. Mas calma, não significa que a Globo queria exibir Chaves. Significa que a Globo queria os direitos de adaptação, recriação ou possível regravação das séries com um novo elenco, numa animação, enfim. Seriam esses direitos literários que a Globo queria pagar 10 milhões de dólares. Esse valor, claro, num contrato correspondente a 10 anos de validade, ou seja, por 10 anos a Globo poderia explorar a obra de Chespirito, né, e regravar e adaptar de várias formas, num período aí de 10 anos. Beleza. Porém, Chespirito recusou essa oferta, por ser muito fiel à Televisa, afinal ele trabalhou na frente das câmeras da Televisa por mais de 25 anos, então nada mais natural do que manter essa amizade, essa, enfim, fidelidade, lealdade à emissora. E no ano 2000, o Chespirito renovou com a Televisa a exploração desses direitos literários, porque como são duas partes dos direitos, né, o que a Televisa gravou mais o que pertence a ele, que são os textos, então para exibir, ela pagou um montante de 5 milhões de dólares, válidos por 20 anos. Ou seja, o Chespirito aceitou receber metade do que a Globo aceitaria pagar para ele, e por um tempo maior, pelo dobro de tempo de validade. Não parece ser um negócio muito saudável do ponto de vista financeiro, porém, é muito importante lembrar que se a Televisa tem os direitos, a Televisa pode exibir as séries. Se ficasse com a Globo, nem a Televisa poderia exibir as séries naquela época. Aí vem aquela historinha, né? Se a Globo fosse dona dos direitos, o SBT obrigatoriamente ia ter que tirar do ar, porque nem a Televisa ia poder usar. Ou seja, em 2020, quando o contrato expirou, Chespirito já tinha falecido e a negociação obrigatoriamente deveria ser entre Televisa e os filhos de Roberto Gomes Bolanhos. Segundo a Florinda na entrevista, ela disse que o grupo Chespirito e a Televisa chegaram a trocar carícias por uma volta, para uma renovação e tudo mais. Ou seja, conversar, eles conversaram. Pelo que se sabe, a Televisa teria oferecido os mesmos 5 milhões. Só que agora seria válido até 2035. Só que ao invés desses 5 milhões serem em dólares, seria em pesos mexicanos, o que é muito pouco. Para efeito de comparação, a Florinda diz que só para transmitir os jogos de futebol de um único time, a Televisa desembolsa 50 milhões de pesos por ano. E para a exibição das séries, a Televisa se propunha a pagar apenas 1/10 parte disso. Vamos falar de valores, fazendo a conversão e a comparação com o contrato anterior. Foram 20 anos de contrato, de 2000 até 2020. Beleza. E nesse tempo de contrato foram pagos 5 milhões de dólares. Agora seriam 5 milhões de pesos por 5 anos. Mas o peso, como vale muito menos que o dólar, seria o equivalente a 270 mil dólares por 15 anos. Tão pouquinho. Segundo a Florinda Mesa, o filho do Chespirito chegou a conversar mais algumas vezes com a Televisa. Ela chega a fazer duras críticas à Televisa e fala que a emissora não tem sido leal com aqueles que foram leais a ela toda a vida. Ela ainda evidencia a importância do público nisso tudo, que a pressão e a demanda do público em cima da Televisa deve fazer com que as séries retornem em algum momento. A pressão teria que ser sobre Televisa, para que eles sintam a demanda. Algo que até agora não parece se concretizar, já que a Televisa nunca soltou uma nota direcionada ao público. Ou seja, é confusão por todo lado. De um lado tem a Televisa que quer exibir, mas quer pagar pouco. Do outro tem o grupo Chespirito que quer que as séries sejam exibidas, mas também não quer ceder por um valor mais abaixo. E com isso, a gente fica com as séries fora do ar todo esse tempo, há quase 3 anos. E para piorar,
Mesmo que Chaves esteja na internet, a Televisa cada vez mais começou a bloquear os episódios no YouTube. Então você também não encontra mais com tanta facilidade. E não adianta vir falando, ah não, porque tem tudo no YouTube. Não tem, não tem, não tem. Ah, mas eu tenho tudo baixado no meu HD. Beleza, muito legal. Mas e a geração de agora, quem tá nascendo agora e que pode acabar crescendo sem assistir Chaves e Chapolin? Chaves e Chapolin estão deixando de serem programas populares em toda a América Latina e, claro, principalmente aqui no Brasil, e passando a ser um produto de um público muito restrito, um programa cult, que pode acabar desaparecendo de vez. Mas e aí? Quando volta? Bom, eu não sei, mas eu quero saber a sua opinião. Você tem uma data? Você chuta quando volta? Se volta, deixa aqui nos comentários. E claro, se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e não perca os nossos próximos vídeos. Para isso, é só ativar o sininho com as notificações. Até o próximo vídeo, pessoal, e siga-nos os bons!